Aconteceu uma movimentação importante relacionada ao julgamento da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator da DI 2111, Nunes Marques, publicou um despacho no dia 6 de novembro, acatando os novos embargos de declaração da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e determinou a intimação do presidente da República, o Lula, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos bater um papo explicando as leis para esclarecer qual foi o fundamento dessa intimação e o que ela vai provocar no andamento do processo. No final do vídeo, vou citar o comentário do nosso seguidor Carlos Alberto Tadeu Ferraz Saraiva, porque ele disse tudo o que eu também penso sobre esse assunto. No dia 6 de novembro, foi registrada uma movimentação significativa nos embargos de declaração relativos à ADI 2111, no contexto da revisão da vida toda. O Dr. Murilo publicou uma live lá no canal deles, informando que esses novos embargos foram elaborados em conjunto com o advogado Dr. Cristiano Meira, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A colaboração entre eles buscou fortalecer a argumentação jurídica, que resultou em um documento robusto com quase 60 páginas apontando omissões, obscuridades e contradições na decisão judicial. Um dos principais pontos dos embargos foi o pedido de intimação das autoridades brasileiras, o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro Nunes Marques acatou a solicitação dos advogados e intimou essas autoridades para que se manifestem sobre os embargos. Com relação ao teor dos embargos, a principal crítica levantada é que a decisão do STF foi além do que a norma da Lei 9.876 de 99 previa. A equipe jurídica argumenta que a decisão alterou o objetivo da legislação, que visava minimizar prejuízos aos segurados com a transição das regras previdenciárias. Segundo eles, o Judiciário pode ter agido de forma legislativa, o que justificaria a manifestação dos poderes executivos e legislativos no processo. A equipe jurídica acredita que o julgamento desses embargos poderá resultar em uma decisão mais favorável aos aposentados. Eles buscam a modulação dos efeitos da decisão, o que pode beneficiar aqueles que já entraram com o processo e que estão suspensos aguardando o resultado final desses julgamentos. E qual é o objetivo dessa intimação? Agora eu preciso fazer uma pequena análise do real significado dessa intimação do presidente Lula e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, que foi determinada agora nessa DI 2111. Eu tenho um compromisso com a verdade e meu objetivo aqui no canal Explicando as Leis é tentar informar a todos que me acompanham aqui no YouTube, principalmente para quem não tem um conhecimento jurídico a respeito dos processos judiciais. Então vamos lá esclarecer essa nova movimentação no processo. A nova movimentação processual nada mais é do que uma informação tornada pública que a CNTM apresentou um recurso chamado embargos de declaração. Esse recurso é utilizado quando uma das partes envolvidas no processo acredita que há algum ponto obscuro, contraditório ou omisso na decisão anterior. No caso, a CNTM está questionando uma decisão do plenário que já havia rejeitado um recurso anterior. Quanto à determinação de que o presidente da República, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados sejam notificados para, se desejarem, se manifestarem sobre o caso, não existe um fato novo em si. Não aconteceu nada de excepcional nessa publicação. Isso apenas significa que essas autoridades têm a oportunidade de dar a sua opinião ou fornecer informações adicionais que possam ser relevantes para a decisão do processo. Essa intimação está baseada no artigo 1023, parágrafo 2º do Código de Processo Civil,
que trata especificamente da possibilidade de manifestação de terceiros interessados em embargos de declaração. Por fim, a publicação ordena que essa decisão seja divulgada oficialmente, e que o que é um procedimento padrão para garantir a transparência e o conhecimento público das movimentações processuais. Tanto é verdade que, se vocês pesquisarem aí no Google ou no YouTube, é comum, é normal que o presidente da República e outras autoridades sejam intimados a se manifestarem em processo desse tipo. A intenção por trás da intimação é buscar uma manifestação dos poderes executivos e legislativo acerca da decisão tomada pelo STF, especialmente no que se refere à interpretação e aplicação da norma que regula a transição previdenciária. O argumento principal é de que a decisão judicial foi além do previsto na legislação e que uma consulta aos demais poderes seria necessária para modular os efeitos da decisão de forma mais justa para os aposentados, evitando prejuízos excessivos. As autoridades não são obrigadas a se manifestarem. Eles fazem isso se quiserem. Os próprios autores dos embargos estão explicando em vídeo postado lá no canal deles. Agora, o que eu acho é que esses novos embargos de declaração é que ele está muito bem fundamentado e abre uma nova expectativa a respeito do andamento dessa DI 2111. Os próprios advogados que redigiram a petição argumentam qual a razão por que eles pediram que o presidente Lula, que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira fossem intimados. Na visão deles, há uma alteração no objetivo da lei, na intenção da norma. Na verdade, o que existe no conteúdo, no que está escrito ali no artigo 3º da regra de transição da Lei 9.876 de 99, era no sentido de diminuir os prejuízos que a nova regra previdenciária que tratava dos cálculos, da metodologia de cálculo, poderiam ter no momento da concessão de uma aposentadoria. Como a decisão do STF nas ADIs 2110 e 2111, um dos fundamentos dos embargos de declaração, desses novos embargos, é que o julgamento foi além do que é pedido nessas ADIs. Ou seja, em nenhum momento se pede a ciência da norma e em nenhum momento se pede que o artigo 3º da lei seja obrigatoriamente aplicado no cálculo. E quando o STF fez isso, julgou como julgou essas ADIs, na verdade ele legislou, ou seja, criou uma nova lei, um novo parâmetro de interpretação. Então, há ali uma atuação do judiciário legislando, criando uma lei. E foi por essa razão que o presidente da República, da Câmara e do Senado foram intimados para se manifestarem nesse processo. É porque há um argumento de que essa alteração de objetivo de lei implementada por esse julgamento deve ter uma manifestação vinda dos demais poderes executivos e legislativos sobre o que foi decidido ali nas ADIs. Ou seja, simplesmente porque é de competência desses poderes legislar, criar ou alterar leis e não do judiciário. Agora, como eu disse, isso não significa que o presidente da República e as outras autoridades intimadas estão obrigadas a se manifestarem. Eles podem simplesmente não falar nada no processo. Porém, eu entendo que essa é uma grande oportunidade para que o presidente Lula venha aos autos do processo para explicar qual é a sua real posição acerca dessa manobra do STF para derrubar ou pelo menos tentar derrubar uma decisão anterior e mostrar de qual lado ele realmente está. Se é do lado dos aposentados que estão sendo vítimas desta injustiça ou do lado dos poderosos, dos banqueiros, dos especuladores do mercado financeiro que só pensam em aumentar os seus lucros. Nesse sentido, eu quero fazer uma referência aqui a um comentário do nosso seguidor Carlos Alberto Tadeu Ferraz Saraiva, que escreveu em um dos nossos vídeos aqui do canal. Eu vou abrir aspas para ler o que o nosso seguidor Carlos Alberto comentou. Flávio, boa noite. Agora é hora de provar se o presidente da República está ou não está aí para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. É bom lembrar que ele já foi um trabalhador metalúrgico
e se ele não se pronunciar a respeito desse processo, ficará claro que os aposentados e pensionistas de todo o nosso país não são respeitados e são roubados o direito e o dinheiro na revisão da vida toda, por quem sempre defendeu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Quanto à intimação dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, eu acho que eles não irão se pronunciar, pois eles são os verdadeiros culpados por tudo que está acontecendo no Brasil. Insegurança jurídica, a cobrança do STF de cumprir o que rege a Constituição Federal, a tentativa novamente de mudança de entendimento no regimento interno da Suprema Corte, o Estatuto do Idoso que não é respeitado, o Código de Processo Civil que está sendo deixado de lado e, por fim, o notório saber jurídico da parte dos ministros do STF que está sendo jogado na lata do lixo, e o que é uma vergonha. Vamos conhecer agora quem são esses políticos eleitos pelo povo. Revisão da vida toda já, Deus é fiel e justo. Abraços, fecha aspas. Abração para você também, viu, Carlos? Eu concordo com o seu comentário. Você disse tudo. Se não tem uma obrigação processual, uma obrigação legal do presidente Lula se manifestar nessa ADI 2111, ele tem uma obrigação moral de vir a público e dizer realmente de que lado ele está. Se ele não fizer isso, estará negando o seu próprio passado. Por fim, eu quero aproveitar a oportunidade aqui nesse vídeo e agradecer a todos que assistem os vídeos aqui do canal Explicando as Leis, que comentam sobre os assuntos que abordamos. Eu tenho a plena convicção de que o debate de ideias, as opiniões de cada um de vocês são muito importantes para que a gente avance na conscientização, na divulgação das consequências que as leis, as decisões judiciais têm sobre nossas vidas. Eu sou um advogado que escolhi ficar ao lado dos trabalhadores que muitas vezes têm seus direitos desrespeitados. Eu escolhi ficar ao lado dos segurados do INSS que pagam as suas contribuições e não recebem de volta os benefícios que precisam, que têm direito. A minha advocacia tem um lado e eu não tenho problema nenhum de deixar isso bem claro. Eu coloco meus conhecimentos à disposição daqueles que precisam de um BPC, de um auxílio-doença, de uma aposentadoria justa e têm dificuldades de exigir que seus direitos sejam respeitados. Eu brigo junto com um trabalhador que faz horas extras e não recebe, que é demitido e foi enganado no cálculo das suas indenizações, que sofreu um acidente de trabalho e foi abandonado à própria sorte. E apesar de estudar muito para entender melhor as leis, para me especializar nesses assuntos de direito do trabalho e direito previdenciário, eu não sou o dono da verdade. Por isso, esse canal, o Explicando as Leis, está e sempre estará aberto às críticas, aos comentários, quer sejam eles a favor ou contra as minhas opiniões. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Até mais.